Oi, 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 meu povo! Que felicidade ter você aqui de novo comigo. É muito bom ter a sua presença aqui no Desvendando a Física do PISM. Ontem nós tivemos a nossa aula 0, onde eu te expliquei como funcionará o nosso curso. Eu espero que você tenha visto para entender tudo e não ficar com nenhuma dúvida. Mas se você não viu, eu recomendo que você volte lá e assista enquanto ela ainda está disponível. Pois lá eu contei sobre um presente que eu vou oferecer para vocês aqui no final do curso. Então não dá bobeira, volta lá e assiste, caso você não tenha visto, beleza? Bom, na aula de hoje eu vou te apresentar o conteúdo programático do PISM de uma forma bem detalhada e eu vou sugerir também uma sequência de estudos que seja mais eficiente e que te ajude a subir degrau por degrau a escada do seu aprendizado de física. Além disso, eu vou te ajudar também a preparar um cronograma de estudo que otimize a sua rotina. E eu vou te dar também algumas estratégias de estudo que podem te ajudar a reter mais e por mais tempo o conteúdo, ou seja, lembrar daquilo que você vai estudar, né? Já que a gente vai começar a se preparar para o PISM agora em fevereiro e a prova é só lá em dezembro. Bem, mas você pode se perguntar, né? Por que a Ana Paula resolveu, na primeira aula, apresentar o conteúdo programático? Sendo que você pode ver isso no site da UFJF, né? Olha, eu fiz essa escolha por 3 motivos. Primeiro, né? Lá você vai encontrar, lá no site, o conteúdo programático de uma forma mais reduzida. São apresentados ali apenas os grandes tópicos, sabe? Que você deve estudar. E isso às vezes pode ser bem genérico, caso você não tenha uma orientação ou uma afinidade com física, não entenda muito bem o conteúdo de física. Então isso tudo pode dificultar o seu estudo sem um acompanhamento mais de perto. E o segundo motivo, né? Nas conversas que eu tive com vários de vocês, com os meus alunos do extensivo Gabaritando Física, eu percebi que uma grande dúvida que a maior parte dos alunos apresentou neste ano, para 2023, é a tal da atualização do conteúdo programático do PISM feita pela UFJF no ano passado. Vários alunos estão em dúvida, né, sem saber qual conteúdo programático seguir. Se é esse que a UFJF liberou em 2022, o novo conteúdo programático, ou se vão seguir aquele que é o antigo, né, que está valendo aí já tem um bom tempo. E para a gente já começar a nossa aula esclarecendo essa dúvida, presta bastante atenção aqui. Se você vai fazer o PISM 2 ou o PISM 3 nesse ano, em 2023, você não precisa se preocupar com essa atualização. Esquece dela, tá? Para você, a regra do jogo continua a mesma. Ou seja, você vai ser avaliado em cima daquele conteúdo programático vigente nos anos anteriores. Então não tem novidade nenhuma. Pode ficar tranquilo, viu? O novo conteúdo programático, ele se aplica apenas aos alunos que farão neste ano, em 2023, o módulo 1 do PISM. Então, para estes alunos, o conteúdo programático passa a valer e eles têm que tomar muito cuidado para não se confundir, tá? Inclusive, essa mudança é uma mudança progressiva, tá? Afinal de contas, né, gente, a gente não pode mudar as regras do jogo enquanto a bola tá rolando, enquanto a bola tá em campo. Não seria justo com quem tá jogando, concordam comigo? E ainda bem que a UFJF pensou em você nesse momento. Bom, terceiro e último ponto, o último motivo por eu ter escolhido esse tema para a nossa primeira aula. Olha, o Desvendando a Física do PISM tem como maior objetivo mostrar tudo, te contar tudo o que está por trás da prova de física, para que você possa
se organizar, né, se planejar para ter uma preparação em 2023 que seja mais eficiente e que te leve, né, ao seu melhor resultado em física no PISM, para que você possa recuperar a nota do ano passado do módulo 1 e também para que você melhore ainda mais o seu resultado e fique mais próximo da UFJF, que eu tenho certeza que é o seu sonho. E para isso acontecer, gente, qual é o primeiro passo? O primeiro passo para que você tenha um ano de 2023 bem-sucedido é conhecer a fundo a prova e saber o que pode ser cobrado de você, né? O que de fato cai na prova? O que de fato tem que ser estudado ao longo do ano? Se você não sabe isso, como que em fevereiro você vai começar a estudar? Se você não começa por essa aula, né, por conhecer o conteúdo programático do PISM, você já começa a sua preparação errado. E eu tenho certeza que você não quer isso, não é verdade? Bom, então, bora conhecer a física que te espera em 2023. A gente vai mudar aqui de tela e você vem comigo para conhecer todo o conteúdo programático do PISM 2 no ano de 2023. Vem cá! Pronto, mudamos de tela e você já está vendo aqui comigo um mapa mental. Eu organizei todo o conteúdo programático do PISM 2 nesse mapa mental para que você já possa ir criando as conexões daquilo que deve ser estudado por você em 2023 ao longo do ano. Inclusive, essas conexões são extremamente importantes, tá? É muito importante que você saiba relacionar e conectar um conteúdo com o outro. Inclusive, deixa eu te falar, esse mapa mental aqui ficará disponível para vocês, para que vocês possam baixar e usá-lo ao longo do ano. Principalmente lá na véspera da prova. Isso aqui, gente, é uma ferramenta poderosa de revisão que vai te ajudar a ver de modo geral, de uma forma rápida, todo o conteúdo que é abordado lá na prova. Você vai conseguir, né, como eu te falei, ter uma visão geral do conteúdo. Então, não esquece, já vai lá no nosso grupo de WhatsApp, baixa esse material, porque ele vai ser fundamental na sua preparação, extremamente útil. Bem, aproveitando aqui o gatilho, deixa eu falar uma coisa com vocês. E já anota aí, porque eu tô dando aqui a primeira dica, a primeira estratégia de estudo ativo para fazer um 2023 diferente. A construção, gente, de mapas mentais é uma ótima ferramenta de revisão. Por quê? Porque ele te permite criar conexões, como eu te falei, entre os conteúdos. E claro, aquilo ali vai criando, sabe, gatilho mesmo para você ir conectando, saindo de um tema mais raso e chegando em temas mais profundos, em conteúdos mais profundos. Principalmente se você tiver muita dificuldade em física, em relacionar vários conteúdos, fazer mapas mentais é fundamental para que você melhore essa habilidade. Você pode fazer esses mapas mentais à mão, no seu caderno, ou usando um programa como esse que eu estou usando aqui. Mas atenção numa coisa também, tá? Faça esse mapa mental sozinho, sem consultar nenhum material. Force o seu cérebro a se lembrar das coisas, porque esse esforço é que vai fazer com que essas informações fiquem retidas na sua memória por um tempo maior, que é o que a gente precisa, não é verdade? Porque a prova tá lá, lá na frente. Então, você fez seu mapa mental, terminou, né? Percebeu então que ficou faltando alguma coisa? Você já tem aí, uma direção para aquilo que deve ser revisado, que você tem que voltar, às vezes assistir uma aula, fazer um pouco mais de exercício. Aquilo que você não lembrou, você pode complementar consultando um material, mas já anota ali que aquele assunto você não está lembrando bem dele. Então você precisa colocar na sua listinha de revisão e, obviamente, revisar, retomar com uma frequência um pouco maior do que aqueles outros conteúdos que você
conseguiu se lembrar. Bom, mas vamos voltar aqui então à apresentação para que de fato a gente fale do conteúdo programático. Espero que você tenha anotado essa dica do mapa mental aí, hein? Bom, voltei aqui à tela. Se você é uma pessoa curiosa que já foi ler o conteúdo programático do PISM 2, você vai perceber que aqui na tela eu já fiz algumas modificações em relação ao que está lá no edital. E eu fiz isso no sentido de tentar deixar aqui um pouco mais detalhado, para você entender mesmo quais são os conteúdos cobrados nesse módulo. E eu vou te explicar também tudo direitinho, o que cai em cada um desses grandes eixos. Se você entrar agora lá no site da UFJF e buscar pelo conteúdo programático do PISM no ano passado, você verá, tá, que o conteúdo está dividido em 3 grandes eixos. Vou citar aqui para vocês. Lá tá assim: mecânica, com rotações e fluidos, depois termologia e, por fim, óptica geométrica, que são assuntos bem diferentes entre si, tá? Bem diferentes um dos outros. Então, eles não apresentam ali uma conexão, né? Uma relação muito grande. O que é bacana, viu? Porque assim você pode definir qual é a melhor sequência de estudos. Afinal, não tem pré-requisito. Então, a gente não tem uma ordem que é engessada. É um pouco mais livre, né? E quanto mais liberdade a gente tem, melhor é, mais personalizada se torna a nossa rotina de estudos. Ó, aqui no mapa mental, eu já separei o eixo de mecânica em 2 tópicos. Eu separei em rotações e depois no fluidos, tá? Por que eu fiz essa separação? Porque são 2 conteúdos bem distintos. Eles são conteúdos de mecânica, mas eu posso te dizer que eles praticamente não apresentam relação nenhuma entre si. Então a gente não precisa estudar rotações primeiro para depois estudar fluidos. A gente pode fazer na ordem que for melhor pra gente, ok? Bom, logo depois, seguindo na proposta da UFJF, né, na sequência que ela traz, a gente tem termologia e, por fim, óptica geométrica, né? Então, a única diferença que eu já trouxe aqui para você é essa ideia de que rotações e fluidos são conteúdos que podem ser vistos de forma separadas, não precisam ser estudados juntos, ok? Em relação a esses eixos, né, rotações, fluidos, termologia, óptica, geométrica, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Se você não estuda numa escola que tem um cronograma anual desenvolvido com foco no PISM, o que eu acredito que é a situação, né, da maior parte das pessoas que estão aqui comigo, você não estudará todos esses eixos ao longo da sua 2ª série do ensino médio. E isso pode ser um problema. No geral, nas escolas que têm cronogramas mais tradicionais, rotações e fluidos são conteúdos da 1ª série, que muitas vezes, infelizmente, nem são vistos por conta de uma carga horária para física que é muito pequena. Se você estuda, inclusive, em escola pública, muito provavelmente este é o seu caso. E aí, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso é um problema sério. Não ver todo o conteúdo programático, chegar lá na prova sem passar por ele, é um problema muito complexo que a gente precisa resolver. Sendo assim, uma orientação que eu te dou é a seguinte: na 1ª semana de aula, converse com o seu professor de física lá da sua escola. Pergunte para ele quais são os conteúdos, quais são os assuntos que vocês vão estudar ao longo do ano, tá? E pergunte também qual é a ordem desse conteúdo, porque assim você já vai ter uma noção do que a escola consegue te ajudar na preparação para o PISM.
Saber essa ordem, essa organização da sua escola pode influenciar muito no seu planejamento anual, na forma como você vai ordenar mesmo os conteúdos que você estudará ao longo do ano. E é legal pensar nisso para criar mesmo uma rotina de estudos que seja mais eficiente, unindo o seu estudo para a escola com a sua preparação para o PISM. Bom, os demais eixos, o de termologia e o de óptica geométrica, são comuns ao cronograma anual da maior parte das escolas, tá? E uma coisa muito interessante é que eles não apresentam pré-requisito entre si. Então você pode estudar em qualquer ordem. Inclusive, tem uma grande chance de um desses dois ser o primeiro conteúdo a ser trabalhado pelo seu professor lá na sua escola. Sugiro que você comece a sua preparação para o PISM com um dos dois, na ordem que a sua escola propõe, porque isso vai tornar a sua rotina de estudos muito mais eficiente. Vai ser muito mais fácil você conciliar o estudo para a escola com a preparação para o PISM. Mas atenção, tá? Ao longo do ano, você precisará, em algum momento, definir prioridades. E não tenha medo de fazer isso, você vai precisar fazer. Inclusive, na nossa aula de amanhã, que você não pode perder, tá? Eu vou te dar algumas dicas para que você possa estabelecer quais são essas prioridades e decidir, o que priorizar. Não perde essa aula, hein? Ela vai ser muito, muito importante. Bem, aqui hoje eu vou te sugerir uma ordem, uma sequência de conteúdos, mas eu espero que você adapte essa sequência de acordo com essa conversa que eu sugeri que você faça com o seu professor. Eu vou sugerir para a gente começar a estudar em 2023 com termologia. Mas por acaso seu professor começar com óptica geométrica, você faça essa inversão, ok? Por que então que eu vou sugerir que você comece por termologia? Já vou colocar ela até aqui em cima. Por conta da extensão desse conteúdo. Provavelmente você precisará em torno de uns 3 meses para conseguir fechar tudo que tem nesse eixo. Na sequência, o que eu recomendo que você estude? Recomendo que você pegue a mecânica de fluidos para estudar. Então vamos trazer ele para cá, É o segundo conteúdo. Por que eu acho que é legal você deixar fluidos como sendo o segundo conteúdo? Porque esse é um conteúdo em que muitos alunos têm uma certa dificuldade, principalmente por ele envolver força, que é um conteúdo do módulo 1 que, no geral, alguns alunos têm uma certa dificuldade, tá? Então, ele é um conteúdo curto, ele não demanda muito tempo para estudar, mas é importante que você estude com calma e que você tenha principalmente tempo para revisar todo esse conteúdo até a data da prova e para que você chegue lá sem nenhuma dúvida, porque olha, você precisa entender hidrostática e fluidos muito bem. Amanhã eu te conto por quê. E mais um detalhe que me faz colocá-lo na sequência após termo. Olha só, existe uma grande chance do seu professor gastar o primeiro semestre para dar termologia. Ele vai ficar o primeiro semestre inteiro dando essa matéria. E você, muito provavelmente, vai acabar primeiro. Perceba, então, que você não pode ter esse mesmo ritmo de estudos lá da escola, porque senão, se você gastar 6 meses para estudar termologia, você não vai conseguir ver todo o conteúdo programático até a data da prova. Então, em algum momento, a escola, o estudo para a escola e a preparação para o PISM não andarão mais juntos.
tá? E a gente precisa aceitar isso, ok? Mas note uma coisa, se você pega a ordem que eu te falei, começa pelo que a escola está trabalhando, quando isso acontecer, a escola vai estar trabalhando um conteúdo que você já vai ter estudado. Então você pode aproveitar as aulas lá do seu professor como uma revisão do conteúdo. E olha, gente, revisão é fundamental para a sua aprovação na UFJF. Sem revisão, não tem aprovação. Bom, então vamos para o segundo semestre. Você não vai começar a estudar rotações como tá aqui, não. A gente vai fazer uma troca. Eu sugiro que lá em agosto você comece estudando ótica geométrica. Esse é um eixo um pouco mais extenso também. Acredito que seja um pouco menor do que termologia. Então eu imagino que você vai gastar uns 2 meses para estudá-lo por completo. Então, agosto e setembro você estará estudando ótica geométrica, para que em outubro você possa estudar rotações, o último assunto do conteúdo programático. E aí você pode pensar assim, mas Ana Paula, tá faltando novembro e a prova vai ser só em dezembro. Sim, aqui eu tô pensando que em novembro você vai se dedicar a fazer revisões e a resolver as provas antigas. Olha, não existe a possibilidade de você ir para o PISM sem fazer as provas anteriores. Pelo menos aquelas das edições a partir de 2015. Mas se você tiver tempo, eu recomendo que você faça todas que você tenha disponível. Ah, e mais uma coisa. Na aula de amanhã eu vou te explicar por que você pode deixar rotações lá para o final. Você vai entender tudo, vai fazer super sentido para você. Pronto, tá? Definimos então uma ordem, uma sequência de estudos para o seu ano. Vamos começar em termologia, fluidos, depois ótica geométrica e para fechar em rotações. Tenho certeza que assim, com esse planejamento, você conseguirá completar todo o conteúdo programático até a data da prova, incluindo um tempo para fazer as provas antigas e revisar o conteúdo. Ó, deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui no mapa mental. Eu coloquei para todos os eixos os assuntos que são abordados em cada um deles. Se a gente clicar aqui, por exemplo, em termologia, você vai ver isso. Repara aqui comigo. Lembre-se que você terá acesso a esse mapa mental. Então eu não vou passar por tudo que está aqui. Você vai poder ver depois com um pouco mais de calma. Mas saiba que aqui você tem todos os eixos, todos os assuntos e cada tema que deve ser estudado dentro de cada assunto. Esse detalhamento, inclusive, vai te ajudar a montar o seu cronograma diário de estudos. E ele vai te orientar a definir o que tem que ser estudado em cada dia. Então, não deixa de salvar esse material. Eu vou te mostrar aqui rapidamente quais são os assuntos e os temas em termologia, como um exemplo, tá? Ela, por exemplo, ó, como eu estou mostrando aqui na tela, é dividida em 4 assuntos. Primeiro, termometria, depois dilatação térmica, calorimetria e termodinâmica. Dentro de cada um desses assuntos, nós temos os temas que têm que ser estudados. É isso mesmo, tudo bem detalhadinho. Olha aqui comigo. Em termologia, deixa eu colocar para cá para você ver. Olha, o que você vai começar a estudar? Primeiro você vai ver definições de calor, energia térmica, temperatura, equilíbrio térmico e assim por diante. São os conceitos básicos que estruturam a termologia. Depois, você vai passar a estudar as escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin e assim por diante, né? E por fim, você deve estudar as equações de conversão. Você tem que aprender a criar, a construir matematicamente essas equações de conversão. Mas presta muita atenção nisso aqui, ok? A mesma coisa aqui em dilatação, ó. Você também vai ter acesso nesse mapa mental a tudo que tem que ser estudado. A dilatação linear, a superficial, ok? A dilatação volumétrica de sólidos, de líquidos, né? Dilatação aparente. Vai ver também o comportamento anômalo da água, né? O comportamento da dilatação da água. Vai estudar a relação entre densidade e temperatura.
Bom, eu não vou abrir tudo não, mas vou mostrar para vocês mais ou menos. Ó, calorimetria tá aqui também, tudo bonitinho. Termodinâmica também, ó, tá tudo certinho aqui. Então vocês vão ter acesso a tudo isso para todos os eixos, combinado? Eu não vou abrir, gente, porque senão nossa aula vai ficar muito extensa e a gente não tem tempo para isso. Mas ó, você pode ver aqui, ó, em fluidos, a parte de hidrostática e de hidrodinâmica. Hidrostática tá aí, ó, hidrodinâmica também, ok? Depois a gente tem ali a ótica geométrica ou óptica geométrica, tá? Onde você vai estudar esses 3 temas aqui com os seus subtemas, ó, tudo explicadinho para vocês, para não se perder em nada. Então, se você baixar aí esse mapa mental, você vai conseguir ter acesso a todo o conteúdo programático do PISM-2 bem detalhado, para te ajudar o que tem que ser estudado em cada dia, tá? A mesma coisa, ó, aqui em rotações, vocês podem ver que tá tudo aí. Vou até diminuir um pouquinho o zoom aqui, ó, para ver se vocês conseguem ver, né, todo o conteúdo programático mais detalhado aí na tela, ok? Lembrando que você vai receber esse material, então não se preocupe. A ideia aqui é te dar uma orientação sobre o que tem que ser visto. E a simples leitura desse material já faz isso. Por quê? Porque a gente já definiu uma ordem para isso ser estudado, não é verdade? Então agora a ideia é colocar em prática. Com isso, então, pessoal, nós fechamos aqui o primeiro objetivo da nossa aula. E eu espero que isso possa te ajudar, né? Possa te dar uma luz aí para que você saiba o que te espera em 2023 e para te dar também uma ideia do comprometimento que você precisa ter para conseguir cumprir todo esse conteúdo programático ao longo do ano. Mas eu também não poderia, né, apenas apresentar esse tanto de conteúdo e não te ajudar a pensar em um jeito, a pensar num planejamento, num cronograma de estudos, para que você de fato possa colocar tudo isso em prática, para que você possa executar isso ao longo do ano. Eu não sei se você já percebeu, mas eu já te dei uma ideia do seu planejamento anual. Eu já te mostrei aqui como o seu ano vai seguir, né, a sua organização para estudos ao longo do ano. Entre fevereiro e abril, a minha sugestão é que você estude toda a termologia, ok? Já nos próximos meses, maio e junho, sugeri que você estudasse fluidos, ou seja, toda a hidrostática e o pouquinho de hidrodinâmica que cai no PISM-2, ok? As próximas 2 semanas, aqueles 15 dias antes das férias de julho, eu sugiro que você deixe livre para os possíveis atrasos imprevistos que sempre vão acontecer. Então, a gente precisa pensar um pouco nisso, ok? E as próximas 2 semanas de julho, que são as semanas de férias, eu recomendo que você de fato fique de férias e use para descansar, porque o descanso mental é super importante para o seu aprendizado, assim como as horas de estudo que você vai se dedicar. Bem, voltando das férias, lá em agosto, retorne e comece a estudar ótica geométrica, agosto, setembro. Já em outubro, você vai começar a estudar a mecânica das rotações, para que em novembro você foque nas listas de revisão, nas listas de exercício e também nas provas antigas, ok? Como a gente já tem data para o PISM, deixem aqueles 8 dias de dezembro até o dia 9 para imprevistos, para que você possa ali remanejar o seu cronograma, mas use-os com sabedoria, porque senão você pode se enrolar e não ver todo o conteúdo programático. Agora, vamos pensar em como executar tudo isso diariamente. Para você conseguir uma execução bacana, é muito importante que você tenha ferramentas para te ajudar a se organizar.
Você pode usar agenda, pode usar um planner, pode usar bloco de notas, seja de papel ou no computador. Você pode usar o Trello, o Notion, que são aplicativos que ajudam na organização e na execução de tarefas. Mas é muito importante que você use pelo menos um. Independente de qual, é fundamental que você use um espaço para anotar quais tarefas devem ser executadas em cada dia. Isso porque, gente, o seu cérebro é ótimo para pensar, para criar, para inventar, para imaginar, mas ele é péssimo para se lembrar do que precisa ser feito. Não é só o seu, não, o meu também, o de todo mundo. Você já reparou, inclusive, que em muitos momentos aleatórios a gente se lembra de umas coisas que tem que ser feitas e aí a gente não anota em lugar nenhum. Tipo, você tá vendo um filme, aí você lembra assim, nossa, tem uma lista de matemática que eu tenho que entregar pro professor no dia tal. Aí você não tem lugar nenhum para anotar aquilo ali, você fica com aquilo na sua cabeça, na sua memória, remoendo. Aí você não presta atenção no filme, você não anota aquilo em lugar nenhum e no final você esquece. Isso já aconteceu com você? Porque comigo acontece sempre, né? Isso gera também um estresse, né? Um cansaço mental ali. Então, é importante, tá certo? Que você tenha um local para anotar essas ideias no meio do nada. Eu gosto muito de usar o bloco de notas do celular ou o próprio grupo de WhatsApp comigo mesma, sabe? Veio um negócio ali na minha cabeça que eu tenho que fazer, que eu lembrei que eu tenho que fazer, eu vou lá e anoto rapidinho, porque assim eu libero um espaço da minha memória que eu tava ali usando para guardar essa informação que é inútil no final, né? Porque não vai me levar a aprender, né? Vai até porque eu preciso estudar, de lembrar de estudar para aprender, mas enfim, a gente libera esse espaço para que o seu cérebro use com coisas que ele faz de melhor, que é inventar, aprender, analisar. Sempre que você esvazia o seu cérebro dessas coisas, sobra mais espaço na sua memória para você de fato aprender algo novo. E aí com isso, você consegue também direcionar a sua atenção. Porque lá na hora do filme, você não viu o filme, não prestou atenção nele, mas também não consegue lembrar exatamente. Então, coloque atenção naquilo que você faz. Eu vou deixar, inclusive, aqui duas opções de planners semanais que você pode baixar e imprimir, tá? Anotar quais são as suas tarefas, né, as suas atividades da semana ali e colar num lugar bem visível, para que você não perca nada. Adoro essa ideia de deixar ali, né, a minha listinha de tarefas num lugar que é bem visível, ok? Inclusive, se você gostar desse plano semanal e for usá-lo, quando você usar, tira uma foto, posta lá no Instagram e me marca, o @gabaritandofísica. Eu vou amar saber que foi útil para você. Bom, então a gente já ficou sabendo aqui da importância de colocar as coisas no papel. Mas e agora? Como você vai definir quais dias da semana, quanto tempo estudar física semanalmente? Isso é um problema, né? A primeira coisa que eu te digo é a seguinte: entenda bem como funciona a sua rotina. Eu sei que tem muitos alunos aqui comigo que estudam, né, no integral, nos IFs por aí. Então, né, o que eu te digo? Busque entender quais são os seus horários livres, né? Quais são os seus horários na escola, se lá você tem algum horário livre, quais são os seus horários em casa, né? Quais são as suas atividades extra-classes, o que você faz além de ir para a escola e estudar. Tenha tudo isso anotado, pois facilita muito a visualização e a identificação dos momentos que você tem para se dedicar à sua preparação para o PISM. Considerando, inclusive, esse tempo livre, eu sugiro muito que você separe algum tempo, pelo menos uns 30 minutos por dia, 20 minutos, para que você faça alguma atividade física. Você não tem noção do que 20 minutos na esteira pode fazer pela sua preparação para a física do PISM em 2023. Sabe por quê? Porque é quando você faz atividade física que o seu corpo produz alguns hormônios
que são alimento para o seu cérebro. E você acha que cérebro com fome vai aprender alguma coisa? Então, tem que fazer algum tipo de atividade física, sim, de uma forma regular. Pode ser que você não consiga fazer todos os dias. Faz no final de semana, umas 2 vezes ao longo dos dias da semana, de segunda a sexta, tá bom? Mas não deixe de fazer. Dito isso, eu sugiro que você separe de 3 a 4 horas, mais ou menos, para estudar física ao longo da sua semana. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da facilidade que você tenha com o conteúdo, tá bom? Ó, eu tenho certeza, nesse momento você tá aí se perguntando, né? Nossa, mas essa mulher é doida, sabendo da rotina que eu tenho, como é que ela quer que eu tenha esse tempo todo para estudar física? Ela tá achando que eu só estudo isso? Que não tem outro tanto de disciplina para eu estudar? É só física? Ó, calma, calma. Eu sei que você tem um monte de matéria para estudar, ainda mais com esse novo ensino médio, não é verdade? Mas eu preciso te dizer o seguinte: você tem que dividir mesmo o seu tempo entre todas essas disciplinas. Mas se você conseguir de 3 a 4 horas para estudar física, isso seria fundamental. Mas vou te explicar, né, como usar esse tempo. Olha, dentro dessas 3, 4 horas que eu tô sugerindo, eu peço que você considere, tá, o tempo que você assiste aulas inéditas, ok? Aquelas que você nunca viu, de matéria que você nunca viu. Seja num cursinho, seja na internet, seja na escola, ok? Mas presta muita atenção, não passa aí de metade do seu tempo de estudo semanal assistindo aula. Por quê? Porque isso é uma forma de estudar muito passiva, em que a gente não retém muita informação. Então você não pode perder muito tempo só assistindo aula. Só que, gente, um detalhe, tá? Quando eu digo isso, eu não tô te dizendo que assistir aula é insignificante, não é importante. Pelo contrário, é o primeiro contato que você tem ali com o conteúdo. E por isso é importante, porque o professor pode te dar um direcionamento. E a minha orientação para você é que você faça com que esse tempo de aula em que você está assistindo aula seja o mais ativo possível, tá? Você precisa se envolver com a aula. Só de você já ter a intencionalidade de aprender, isso mesmo, tá? Só a intencionalidade. Você já consegue aproveitar muito mais desse tempo. Então, quando você for para uma aula, vá querendo aprender o que está sendo dado ali. E ao longo dessa aula, faça também anotações, mas não cópias, tá? Coloque palavras-chave, aquilo que você conseguiu compreender e coloque também as suas dúvidas para que posteriormente você consiga esclarecê-las, né? Porque dúvida tem que ser esclarecido, ok? Bom, e o tempo restante, né, desse tempo de estudos para física semanal? Sugiro que você use-o para estudo ativo. O que é isso? São formas de estudar em que você vai ter um esforço mental, um gasto de energia muito maior, mas que você de fato vai participar do processo. Então, fazer exercícios, criar pequenos resumos não grandes demais, produzir flashcards, fazer mapas mentais, tudo isso são exemplos de formas de estudos ativo. E é com essas formas de estudo que você precisa gastar pelo menos metade do seu tempo. Uma outra dica que eu te dou é a seguinte: quando você for fazer exercícios de física, de um conteúdo de física pela primeira vez, busque por listas de exercícios em que as atividades estão organizadas, separadas por níveis de dificuldade, tipo nível 1, nível 2, nível 3 e assim por diante. Por que eu te digo isso? Porque se você pegar uma lista que só tem exercícios difíceis, a chance de você errar a maior parte deles logo de cara é muito grande, né? O ideal é que você consiga estudar
por níveis mesmo, ali num primeiro momento, ok? Para pegar os exercícios mais fáceis, que envolvem compreensão, né? Depois ir para atividades, questões mais intermediárias e só depois chegar nas questões mais difíceis. E essa lista de exercícios que eu tô dizendo aqui é aquela pós-aula, ok? Pós-estudo teórico do conteúdo. Por que eu te sugiro que neste momento você use dessas listas? Porque errar faz parte do seu processo de preparação e você precisa aceitar isso, você vai errar. Só que o erro em excesso pode trazer insegurança, pode te frustrar e te deixar inseguro. Por isso é que a gente precisa pensar um pouquinho mais com estratégia nessa lista, ok? E aí, né, pensando um pouco mais nesses erros, não tenha medo deles. Errar faz parte do processo e é errando principalmente que a gente aprende, mas a gente só aprende se a gente corrigir esses erros. A correção dos erros, gente, é a parte fundamental da sua preparação para o PISM e é o que vai fazer com que você tenha um resultado de excelência. Eu lembro, assim, tipo, de questões que eu já errei em prova, gente, que, tipo assim, hoje eu sei muito bem como resolver e eu não esqueci daquilo ali nunca mais. Tenho certeza que isso já aconteceu com você também. Ah, e mais uma dica pra gente já ir fechando a nossa aula. Eu sugeri que você fizesse listas, né, por conteúdo, com níveis de dificuldade, logo ali no pós-aula. Mas não faça somente essas listas de um conteúdo específico ao longo da sua preparação. Por quê? Porque lá na hora da prova, o seu primeiro passo para resolver uma questão de física é identificar de qual conteúdo aquela questão se trata. E como que você vai fazer isso pela primeira vez só lá na hora da prova, né? Essa é uma habilidade que você precisa treinar, que você precisa desenvolver. Então, na sua revisão, use também de listas de exercício que tenham ali questões de diversos conteúdos, tudo aleatório, sabe? Nada organizadinho não, para que você possa desenvolver essa habilidade. Além disso, sugiro que você faça simulados com questões abertas e fechadas, porque você só vai saber se está no caminho certo se você fizer testes. Se você não se testar antes da prova, o momento que você vai ter uma resposta do seu processo de estudos é quando você chegar lá. E lá a gente não quer errar, não é verdade? Então você pode fazer questões antigas do PISM, você pode fazer simulados inéditos. O que você não pode fazer é não se testar antes da data da prova, ok? Bom, e para a gente terminar a nossa aula com chave de ouro, eu vou deixar aqui para você mais uma orientação e mais um material muito bacana. Você precisa fazer o acompanhamento da sua rotina de estudos. Como é que você vai saber o que funciona e o que não funciona se você não estiver acompanhando? Como é que você vai mudar de estratégia para uma que seja mais interessante se você não sabe se aquela que você está usando está dando resultado ou não? Não tem jeito. Acompanhar o processo é fundamental. E para que você possa fazer isso, eu vou deixar disponível para vocês o checklist Gabaritando Física no PISM. Ele é uma ferramenta poderosíssima para o seu acompanhamento, para que você possa acompanhar o seu progresso. Lá você vai encontrar todos os eixos, todo o conteúdo, todos os assuntos, todos os temas a serem estudados, tá, ao longo do ano. E para cada um desses conteúdos, desses temas, você também encontrará uma sugestão de estratégia de estudos, com leitura prévia, assistir a aula e fazer anotações, fazer recall, fazer exercícios e fazer revisões. Eu sugiro que você faça sempre que possível uma leitura prévia antes da aula sobre o conteúdo que vai ser trabalhado ali, porque isso vai te ajudar a prestar mais atenção na aula e reter mais conteúdo. Depois, sugiro também que você assista a essa aula, como eu te falei, fazendo anotações. Isso vai fazer com que você fique mais atento, ok?
Por fim, eu deixei uma estratégia lá no checklist que eu chamo de recall, mas você pode chamar também de recordar ativamente. Essa é uma forma de revisar o conteúdo da aula que você assistiu que aumenta significativamente a retenção do conteúdo. Como que você faz recall? Bom, depois da aula, você vai parar por uns momentos, o recall é bem rápido, e você vai se forçar a lembrar do que foi trabalhado ali naquela aula, de quais foram os assuntos que o professor trabalhou na aula e o que você consegue se lembrar desses assuntos. Isso, gente, é muito poderoso, por quê? Porque faz com que a gente tenha um esforço mental e a gente reforça na nossa memória todas aquelas informações que foram adquiridas ao longo da aula. Não deixe de fazer recall, vai ser muito importante para você. E mais uma coisa, tá? Não se puna por às vezes não lembrar tudo. Não lembrar tudo é normal, o nosso cérebro esquece mesmo das coisas. A revisão tá aí, é para impedir que isso aconteça de uma forma exagerada, tá? Lá no checklist, você também vai ter um espaço para anotar o seu índice de acertos nos exercícios e classificar o grau de dificuldade de cada um dos conteúdos que você vai estudar, para assim definir os temas que merecem revisões e também definir, qual a frequência dessas revisões. Entenda o seguinte: é super normal ter índices de acertos mais baixos num primeiro momento quando você pegar um conteúdo inédito. Isso só não pode se repetir até a data da prova, ok? E mais uma coisa. Dentro do seu tempo semanal de estudos, separe um momento para essa tal dessa revisão. Lá para março você já pode começar a pensar na revisão, ok? Em fevereiro ainda você nem tem conteúdo para isso. E como que você pode revisar? Um exercício que você vai resolver, não precisa ser uma lista gigantesca, Um exercício de um determinado conteúdo já é uma revisão que é mais eficiente do que voltar lá e assistir uma aula, às vezes, de 50 minutos, ok? Use também flashcards. Eles são ferramentas bastante poderosas, tá? Que são rápidas e oferecem a possibilidade de você se testar, porque ou você acerta ou você erra, Então eles ajudam bastante também na revisão e eles te dão uma resposta do conteúdo que você domina e daquele que você não domina, Nós, gente, foi informação demais, não é mesmo? Mas eu espero realmente que isso possa te direcionar e te orientar ao longo do ano, para que você possa, de fato, ter a melhor preparação possível para o PISM em 2023. A nossa aula já está chegando ao fim também, Depois desse tamanho todo. Mas antes disso, antes de acabar, anota aí a palavra-chave para você participar do nosso sorteio e concorrer a uma vaga no extensivo Gabaritando Física. Você está sabendo desse sorteio, A palavra-chave de hoje é planejamento. Guarda a nota, porque ela é o seu passaporte para concorrer, para participar do sorteio que eu vou fazer lá na nossa última aula, ok? E não se esquece, hein? Você não pode perder a aula de amanhã. Amanhã eu vou te mostrar como estabelecer prioridades para que você possa estudar todo esse conteúdo programático gigantesco e conciliar com as atividades da escola, porque eu sei que também existe. Então a gente vai falar dos assuntos de maior recorrência na prova e se eles são suficientes para você ser aprovado também, Você não vai perder. Te espero lá. Um beijo e até mais!